Opa, olha a gente de volta. Eu não falei que era rápido? Eita, professor, já estava preocupado, né? Ter dado algum problema? Não. Super rápido aqui assim. Vocês entenderam o que está sendo discutido? O que está sendo retomado em relação à aula anterior? Na aula passada, a gente apresentou o que eram os termos financeiros, professor. Professor, basicamente, seriam aquelas taxas, professor, referenciais dentro da nossa matemática financeira. E essas taxas referenciais, elas servem como base de reajustes de empréstimos, financiamentos, aplicações, ou seja, elas servem de referência para quase tudo. Dentro da aula passada, nós começamos a falar, professor, de sistemas de amortização. Isso vai se estender um pouquinho, professor. A gente está começando com a aula introdutória de sistema de amortização, porque a gente tem que falar do sistema de amortização constante, sistema de amortização francês, acabei de comentar sobre ele, que é o SAF, ou tabela Price, e também tem um sistema de amortização alemão. Desses três, cada um deles uma aplicação, tá bom? Diferente. Por quê, professor? Tem gente que gosta de prestações iguais, professor, sem mudar. Gosta de saber quanto que vai pagar no começo até o final do teu empréstimo ou do teu financiamento. Já tem alguns que dizem assim, professor, eu quero que as prestações vão diminuindo todo o tempo. Qual dos dois é melhor? Aí você pode pensar, não, professor, aqueles que as prestações vão diminuindo, ele é melhor. Será? Mas você imagina o seguinte, se eu diminuo o valor da minha prestação, é interessante porque eu vou sentir na hora que diminuiu o valor da minha prestação. Mas entenda também, se você diminui o valor da prestação, o que se abate, o que se reduz em cima do valor principal também é menor. Então, até que ponto isso é interessante? Porque se você paga sempre uma mesma prestação, o valor que está sendo pago, professor, ele é um pouco maior em relação ao saldo devedor. Será que não? Vem cá comigo, vamos entender direitinho essas diferenças, vamos aprender a calcular e até que ponto, professor, é melhor que nós realizemos um financiamento dentro do sistema de amortização constante ou um financiamento dentro da tabela Price, dentro do sistema de amortização constante, desculpa, dentro do sistema de amortização francês. Vem cá comigo, está aí na telinha de vocês, segunda aula de hoje, taxas de mercado financeiro, renda de termos constantes e variáveis e de ladinho lá, professor, o nosso sistema de amortização constante. Professor, o senhor parou aqui, ó, neste detalhe, professor, tentando mostrar para a gente aí o que seria o sistema de amortização francês ou tabela Price. Qual que é a diferença do SAC, que eu quero que vocês entendam, SAC para SAF? Professor, o SAC, as parcelas são decrescentes. A primeira parcela, professor, ela já vai ser maior do que a segunda, que será menor. Na realidade, a segunda será menor do que a primeira, a terceira prestação já será menor do que a segunda, a quarta menor do que a terceira, e aí vai. Isso no SAC. Isso no SAC, Sistema de Amortização Constante. Já, professor, no SAF ou tabela Price, vou ficar falando tabela Price, mas vocês entendam que é o sistema de amortização francês. Já pela tabela Price, professor, as parcelas sempre têm o mesmo valor, elas não vão diminuindo com o passar do tempo. Essa é a principal diferença. SAC, as parcelas vão diminuindo de valor. SAF, professor, as parcelas são constantes, as parcelas são iguais, professor. Então, a diferença está aí, professor. A diferença entre SAF e SAC consiste, professor, que o SAC, as prestações, professor, consiste em que este tem as prestações constantes e decrescentes. Essa é a principal característica do SAC, professor. Já o SAF, ou tabela Price, é bastante utilizado em financiamentos bancários. Como assim, professor? Empréstimo. Você já precisou ir no teu banco lá, botou o cartãozinho, deixa eu fazer um empréstimo diretamente na máquina aqui, já conseguiu fazer? Que é o chamado CDC, que é o crédito direto ao consumidor. Aquele CDC que você faz lá no banco, professor,
O sistema, professor, de amortização dele é o SAF, professor. Na sua grande maioria, o sistema de amortização dele é o SAF. Por quê, professor? Porque os valores das parcelas são as mesmas. Eu escolho lá se eu quero um empréstimo em 10 meses, em 20 meses, em 30 meses. O cara bota lá em até 100 meses, né? Você já entendeu, quem vem acompanhando o nosso curso desde o início, quanto maior é o prazo, maior é os juros que você vai pagar no final do teu contrato. Então, o SAF ele é bastante utilizado nesses financiamentos bancários, esse que eu acabei de colocar para vocês. Bom dia, Nova Santa Rita, seja bem-vindo, tá bom? Fique à vontade para estar participando com a gente. Já o saque, como eu coloquei, até anotei agora há pouco aqui, professor, o saque, ele é a preferência quando se trata de financiamentos habitacionais. Ou seja, professor, a casa própria, professor. Vou comprar minha casinha aqui, vou lá. Normalmente, quase todos esses contratos, na sua grande maioria, são feitos pela Caixa Econômica Federal. Não é isso? Que é detentora do teu fundo de garantia por tempo de serviço. Já, a título de informação, vocês saibam que esses financiamentos, eles não são de obrigatoriedade da Caixa Econômica, tá bom? Sempre é uma ideia que se tem que a pessoa vai fazer um financiamento, aí acha que só pode fazer com a Caixa porque o fundo de garantia está na Caixa. Qualquer outro banco pode pegar o teu fundo de garantia para bater e a grande maioria, às vezes, tem taxas mais interessantes, tá bom? Então, se você deseja fazer o financiamento da casa própria, faz o financiamento, na realidade, faz a simulação lá pela Caixa, faz a simulação por outros bancos lá e veja direitinho qual deles vai pagar mais, qual deles vai pagar menos no final do contrato. Não analise o valor da prestação. A pessoa às vezes se encanta com o valor da prestação, mas aqui a prestação é 1.500, lá no outro é 1.550. Aí você vai dizer, mas eu vou fazer aquele de 1.500, professor, porque eu vou pagar menos. Será? O que você vai analisar não é o valor da parcela em si, mas quanto que você vai pagar no final do contrato. Mas alguns ainda optam em dizer, não, mas é porque eu acho que eu vou pagar menos. Acaba pagando mais caro, tá? Achando, professor, que aquela prestação de 1.500 lá era melhor do que a de 1.550. No momento professor, o senhor está pagando R$50 a menos. Mas como é que vai se dar a amortização deste contrato? Será que é saque? Será que é tabela price? Qual dos dois vão ser? Vamos ver aqui, professor. O sistema de amortização constante substituiu o SAF pelo seguinte motivo. Não fazer cobrança de juros sobre juros. Vocês já ouviram falar que aqui no Brasil é ilegal cobrar juros em cima de juros? Pronto. A ideia do SAF era essa, gente. Você reajustava o teu contrato e você calculava-se juros em cima de um juros que você já tinha reajustado. Ou seja, você ia pagar 2 vezes os juros, dependendo do teu contrato. Então, foi mudado. Professor, mas ainda se utilizam do SAF em algum sistema de financiamento, em algum tipo de empréstimo? Existe ainda a utilização do SAF, tá bom? Por mais que eles digam, não é mais utilizado, tenha cuidado com esses contratos que vocês assinam aí, quem for fazer, professor, por quê? Porque, meus queridos, o cara lá, meu amigo, bota juro em cima de juros mesmo. Então, as características do sistema de amortização constante, como eu falei para vocês agora há pouco. Quais são as características? Diga-se de passagem que esse é o que vocês mais vão precisar saber. Professor, eu tenho que, dentro do saque, né, professor? Eu tenho parcelas decrescentes, eu tenho uma amortização constante. Como assim a amortização constante? Todo mês vai abater o mesmo valor em cima do saldo devedor. Professor, aqui a gente tem uso de juros decrescentes. Os juros também vão diminuindo, professor? Vão, gente. Por quê? Porque a taxa de juros sempre irá incidir em cima de um valor menor, em cima de um valor que já incorporou a redução em relação à amortização do mês anterior. Ou seja, conclui-se, lógico, que o saldo devedor também será decrescente. Até aí, tudo bem?
Perguntem, gente. Professor, eu não entendi isso. Vocês podem criar uma situação aí. Vocês podem virar para mim e dizer assim, professor, e se fosse para financiar desse jeito? Criem as situações. Ou até mesmo, vocês já podem até ter a situação em si. Vocês financiaram, papai, mamãe, tio, titia, acabou fazendo um financiamento, professor. Ele vai pagar mais caro, mais barato na seguinte situação. Vamos participar. Professor, eu quero saber das contas. Quais são as fórmulas, professor, que a gente precisa para estar entendendo o sistema de amortização constante? Vamos lá. O que é amortizar? Esse A é o valor que vai ser abatido todo mês. Este A é o valor que eu vou abater todo mês em cima do meu saldo devedor. Como assim, professor? Tem lá, A é igual a C sobre T. Professor, o que é aquele C? Professor, aquele C é o valor do teu contrato, professor. É o valor do teu capital, é o valor total que você financiou. E aquele T, o teu prazo, professor. 10 meses, 20 meses, 30 meses, 360 meses e aí vai. Então, esse Azinho que vocês estão vendo aqui, é o valor da tua amortização. Quem estava na primeira aula já entendeu direitinho do que se trata a amortização ou como que ela vai funcionar, professor, dentro do nosso contrato de financiamento. E o cálculo da prestação? Gente, o valor da prestação é o valor que você vai amortizar acrescido de juros. Então, se você vai fazer um financiamento, professor, eu vou comprar uma moto. Como é que eu sei, professor, qual que é o valor da minha prestação? Olha, o valor total da tua prestação é o valor que você vai amortizar acrescido de juros. Professor, como é que eu acho aquele A? Como que eu acho o valor que eu vou amortizar? É só você pegar o valor do contrato inteiro e dividir pelo tanto de parcelas. Se você comprou uma moto de 10 mil reais, professor, o senhor pega lá, professor, foi 10 mil reais, eu comprei em 36 parcelas, professor. Então, vai ser 10 mil dividido por 36. Você vai encontrar o A, que é o valor que você irá amortizar, que é o valor que efetivamente vai abater do teu saldo devedor. E a este valor você vai acrescentar juros, juros estes que incidem em cima do teu saldo devedor. Tá, professor, até aí tudo bem. Como que eu calculo os juros? Gente, juros normal. É o cálculo percentual, professor, em cima do teu saldo devedor. Então, os juros vai ser o saldo devedor que você tem naquele momento, o saldo devedor inicial, vezes a tua taxa. A taxa na forma decimal. Se tu disser que a taxa do contrato é de 2%, vai ser o valor 10 mil vezes 0,02, que seria a porcentagem na forma decimal. Ou seja, é um cálculo percentual, gente. Se ele diz que você tem taxa de juros de 2%, é só você calcular 2% em cima daquele valor. Pegou a ideia? Prof. Então, o P lá é o valor da prestação, o C, professor, é o valor do teu contrato, né? O valor do teu capital, entrada, o valor da aplicação, o que você estiver analisando, o que você estiver contratando com o banco, professor. E a taxa de juros e aquele SD0zinho, saldo devedor daquele momento, daquele exato período. Professor, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos pensar um pouquinho para ver se a gente entende. Ele disse assim, suponha que você tenha pedido um empréstimo de R$1.000. O pessoal está um pouquinho calado, eu estou sem saber se estão entendendo lá. Vamos ver aqui. Vou já cobrar de vocês, que vocês participem novamente. Esse empréstimo de R$1.000, para o seu valor total do empréstimo. O valor total do meu empréstimo é R$1.000. E você vai pagar esse empréstimo com uma taxa de juros de 5% ao mês, professor. 5% ao mês. Até aí tudo bem. Significa dizer que se eu for pagar esse empréstimo, eu vou ter que pagar os 1.000 acrescido de juros. De quanto de juros que eu vou estar pagando? Vou estar pagando 5% ao mês de juros, professor. Então, ele diz para mim que no ato do pagamento do empréstimo, ao final do mês, que é isso que eu acabei de comentar, a gente vai ter que desembolsar, professor, tem que devolver para o banco R$1.000, acrescido de R$50, que corresponde aos meus juros. Como assim, professor? Calculei lá 5% de 1.000, professor. Calculei 5% de 1.000, dá R$50. Então, totaliza quanto, professor? Qual que seria o valor da prestação
para quitar a dívida, se fosse de uma vez, professor, o valor para quitar a dívida eu tinha que pagar 1.050. Tipo, eu cheguei no banco hoje, moço, me dê R$1.000. No outro mês eu pago tudo. O que você vai pagar no outro mês? Você vai pagar, professor, 1.050, você liquidou a tua dívida, professor. E aí tudo bem. Suponha, porém, que no dia de você pagar a prestação, você foi lá no banco, você chegou, moço, me dê R$1.000 emprestado aí, tá? Aí o cara te explicou lá, ó, você quer pagar em quantas vezes? Eu quero pagar de uma vez só. Só uma parcela, professor. De uma vez. Eu pago quanto? Olha, no outro mês você vem aqui e paga 1.050. Só que o que acontece? Problemas financeiros sempre acontecem. Problemas, professor, sempre acontecem. E no dia de tu pagar a prestação, tu não tinha o 1.050. Você não tinha o valor todo da prestação para pagar. Ó, você chegou lá no banco, moço, eu só tenho R$550. Que é o tal do AV. Vou dar um AV aqui, professor. Vou dar um pedaço aqui da grana. Você chegou lá no banco, ó, eu vou pagar esses R$550 aqui. Quanto que você vai estar devendo ainda para o banco? A pergunta é essa. Seu empréstimo era de R$1.000. Você, para quitar o empréstimo após um mês, você tinha que pagar 1.050, só que você não teve. Você teve um problema lá e não tinha os 1.050, você só conseguiu 550. Então, quanto que você, professor, ainda vai ficar devendo nesse empréstimo? Qual que é o teu saldo devedor? Professor, o que é para a gente entender? O que nós iremos amortizar na tua dívida? Professor, na nossa situação, para pagar o empréstimo naquele mês, se a pessoa que lhe emprestou aceitar que você pague somente os 550, óbvio que tu vai continuar devendo alguma coisa para ela, não é? Você vai pagar os 550, deixa eu habilitar aqui a canetinha. Você vai pagar os 550, só que lembrando que só de juros era 50. Só de juros era 50. Então, o que vai ser abatido da tua dívida, professor? O que vai ser abatido do principal? Professor, olha só. Se a minha dívida daqui a um mês estava em 1.050 e você vai dar 550, a primeira ideia é tira os juros. Quanto é que era os juros? 50, não era, professor? Tira os juros, professor, para verificar o que sobra para bater do valor principal, para ver o que sobra para amortizar. Professor, olha só, se o valor do empréstimo com juros era 1.050, R$50 era de juros, então significa dizer que desses 550, o que vai diminuir da minha dívida é apenas R$500, professor, porque os 50 correspondem a juros, professor. Então, quer dizer que o saldo devedor, eu vou continuar devendo R$500. Professor, mas o senhor não pagou 550? Paguei, professor. Então, não era para ficar devendo 450? Não. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque a amortização, professor, ela é calculada sem juros, professor. Ela é calculada sem juros. É só você imaginar quanto que eu pagaria na prestação sem juros. Professor, sem juros seria lá, no caso, professor, os 500, porque R$50 eu teria que abater, eu teria que tirar. Os R$50 seria só de juros. Então, na nossa situação, professor, eu continuei devendo R$500. E no meu contrato, haverá a incidência de juros novamente. Eu só vou pagar agora o restante no outro mês. Eu vou pagar de novo 5% de juros sobre o que eu fiquei devendo. Quanto é que eu fiquei devendo, professor? Não foi R$500? Se eu calcular 5% de R$500, professor, dá 25. Então, para mim liquidar a dívida, professor, eu teria que pagar R$525. Deu para vocês entenderem? Note que quando estamos falando de amortização, sempre é referente a um pagamento do valor original contratado. Os sistemas de amortização são deste modo modelos de pagamento de empréstimos ou financiamentos. Se você ficou com dúvida nessa parte teórica, na nossa fala inicial, se eu começar a riscar, vocês vão começar a entender. Vou pegar um pequeno contrato aqui com vocês. Ó, vou falar no banco, moço, quero 60 mil. Não sei se ele vai me emprestar esses 60 mil, mas vamos supor que ele aprove, professor, esse empréstimo.
Vou começar aqui a aprender a calcular o valor das prestações. Se eu quiser antecipar, como que eu faço para saber qual que é o valor que eu vou pagar? E aí vai. Um empréstimo de 60 mil, está aqui, professor, é o valor que você vai receber. Está aqui. Deve ser devolvido de acordo com o sistema de amortização constante. Professor, ele está falando que o senhor fez esse empréstimo no saque. Não é isso? Não é saque de sacar, não. Sistema de amortização constante. E você dividiu, professor, o senhor dividiu esse empréstimo em 120 prestações mensais. Há uma taxa de juros de 1% ao mês. Esse aqui é o famoso quase que o empréstimo consignado. Só que a diferença é que no empréstimo consignado as prestações são iguais, professor. As prestações são iguais. Professor, construa a planilha referente às 5 primeiras prestações, para a gente começar a entender como é que eu vou pagar essas prestações. Vocês já entenderam que como eu vou fazer esse empréstimo no saque, professor, os valores das prestações elas vão diminuir. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, professor, na construção desta tabela, é entender, primeiramente, quanto que eu irei amortizar mês a mês. Quanto que eu irei amortizar mês a mês. Vamos lá, como é que eu encontro o valor da minha amortização? Professor, tipo assim, o senhor pega o valor lá do crédito, do empréstimo, que é 60 mil. O que você faz, professor, com esses 60 mil? O senhor divide do jeito que está aí, o senhor divide pelo tanto de prestação, como se você estivesse dividindo sem juros. 60 mil dividido em 120 prestações, professor. Quanto é que vai dar isso aqui? Posso cortar esse zero com esse zero. Vai ficar, professor, 6 mil dividido por 12. Dá quanto? 6 mil dividido por 12. E dá R$500. É isso? 6 mil por 12. Deixa eu ver se eu botei certinho. 6 mil por 12 é isso mesmo, R$500. R$500. Você está vendo esse R$500? Esse R$500, meus queridos, é a sua amortização. Deixa eu só ajeitar. Esse C cedilha ficou grande, feio. Professor, é o valor da sua amortização. Dentro do sistema de amortização constante, dentro do saque, para nós acharmos o valor que nós amortizamos mês a mês, isso é fácil, é só você pegar, professor, o valor da tua dívida, do teu contrato e dividir pelo tanto de prestação. Então, isso aí já vale para você construir uma tabela no Excel. Você pega lá, professor, a célula lá que corresponde ao saldo devedor lá, inicial, e você divide pelo tanto de prestação. Dá o comandozinho, professor, eu já tenho como saber quanto que eu vou amortizar, professor, no primeiro mês. Como assim, professor? Na nossa situação, professor, daqui a um mês, professor, qual que vai ser o saldo devedor? Qual que vai ser o valor da primeira prestação no primeiro mês? Professor, tipo assim, aqui eu já sei que o senhor vai amortizar 500, que o senhor vai amortizar 500. Professor, todos os meses, o que vai ser abatido da dívida é só R$500. Todo mês do saldo devedor, o que vai ser abatido da dívida sempre vai ser R$500. E, professor, então, peraí, deixa eu te perguntar, daqui a um mês, quanto que você já está devendo, gente? Daqui a um mês, quanto que você já estará devendo? Professor, a taxa de juros, professor, não é de 1% ao mês? Quanto que é 1%? Preste atenção, quanto que é 1% de 60 mil? Até então, você não pagou nenhuma prestação. Você contratou o empréstimo hoje de 60 mil reais, não é isso? Daqui a um mês, você já tem incidência de juros de 1%. Quanto que é 1% de 60 mil? Professor, deixa eu ampliar aqui essa tabela para a gente construir aqui direitinho. Professor, fiz ali o contrato, mês 0. Está dando para você verificar, ampliei para facilitar, professor. Então, o que que acontece? Daqui a um mês, professor, qual que é o teu saldo devedor, professor?
Qual que é o teu saldo devedor daqui a um mês? Professor, o senhor vai haver a incidência de juros. Eu já sei que o que vai amortizar todos os meses é R$500. Sempre o que vai amortizar aqui é 500. Se eu calcular para o senhor 1% de 60 mil, quanto é que é 1% de 60 mil? Professor, 1% de 60 mil dá exatamente, estou calculando 1% deste valor. 1% deste valor, professor, é R$600. 1% deste valor é R$600. O que vai ser o valor da tua prestação, professor? O que vai ser o valor da sua prestação? Professor, olha, a prestação, o que é a prestação? A prestação sempre é o valor que eu vou amortizar acrescido de juros. Ou seja, nós vamos somar o 500, que é o valor da tua prestação, mais os juros. Professor, o valor da sua prestação da primeira prestação está em R$1.100. O valor da sua prestação está em R$1.100. Tá, professor, eu acho que eu entendi aí. Eu acho que eu entendi. Você entendeu como é que eu achei o valor da tua primeira prestação? Entendeu? Isso no sistema de amortização constante. Professor, quanto é que ele ainda está devendo? Agora é que você vai entender. Gente, quando você pagar a tua primeira prestação, professor, o teu saldo devedor ele vai diminuir. Quanto é que você estava devendo no início do contrato lá, professor? No início do contrato, nós estávamos devendo R$60 mil. R$60 mil. Quando você fazer essa prestação, quando você pagar essa primeira prestação, professor, de 1.100, qual que é o teu saldo devedor, professor? Aqui o saldo devedor continua sendo... Opa, só diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Teu saldo devedor continua sendo de 60 mil, não é isso? Quando você pagar aquela prestação de 1.100 e você for para o segundo mês, professor, quanto é que você vai estar devendo no segundo mês? Eu pego 60 mil menos 1.100? Não, professor. O senhor vai pegar 60 mil e tirar apenas o valor da tua amortização. Significa dizer que no segundo mês, o senhor está devendo R$59.500. O senhor está devendo R$59.500. Vê se vocês entenderam o que foi que eu fiz. Eu peguei os 60 mil, professor. Eu diminuí, professor, o saldo devedor. Agora eu posso colocar logo, se eu quiser botar lá em cima, após o primeiro mês, vai depender de como você vai considerar aí, professor. Daqui a um mês, o meu saldo devedor, professor, ele já vai ser de R$59.500, após o pagamento da primeira prestação. Professor, agora o senhor vai calcular os juros em cima do saldo devedor. O senhor vai calcular, professor, 1% de juros. 1% de juros em cima de 59.500. Quanto é que é, professor, 1% de 590... Desculpa, 1%, eu já estava falando, era a resposta. 1% de 59.500. Isso é R$595. 1%, a taxa de juros, professor, 1% ao mês, que é a nossa taxa de juros. Eu estou calculando sempre essa taxa de juros em cima do saldo devedor. Quanto que é 1% de 59.500? Professor, é R$595. Qual que é o valor da tua prestação? 500 mais 595, professor? O valor da tua segunda prestação vai dar exatamente R$1.095. Tu pagou essa prestação, professor. Quando tu pagou essa prestação, quanto é que tu ficou devendo? Quando você pagou essa prestação, quanto é que você ficou devendo? Professor, só é pegar os 59.500, diminuir de 1.095? Não. A gente só pega e diminui a amortização. Ah, professor, pois assim não tem fim. A ideia
que a gente tem aqui é que a gente está pagando sempre menos, sempre menos, sempre menos. Mas na hora de abater, se abate um valor constante. A gente acha que vai diminuir aquele 1.100, depois vai abater 1.095. O que abate do saldo devedor, gente, é só a tua amortização. O que vai abatendo do que efetivamente você deve, professor, é só o valor daquela amortização. Hoje, professor, pois demora, por isso que a gente paga muito de juros. Aí você imagina que agora em 2 meses, olha só, em 2 meses, tu abateu da tua dívida apenas R$1.000. Mas tu já pagou quanto para o banco? Professor, já paguei R$2.095 em 2 meses, ó. Em 2 meses, eu paguei R$2.095 para o banco, só que da dívida mesmo, só vai abater 1.000. Ah, por isso que quando eu chego lá no banco, não sei se já aconteceu com vocês, eu digo, moço, eu quero pagar a dívida toda. Você já pagou o contrato quase todo. Aí quando o cara calcula lá, aí você diz, olha, você pegou lá 10 mil, aí o cara, ó, você ainda está devendo 8 mil. Ave Maria, moça, eu já paguei não sei quantas prestações, ainda estou devendo isso tudo. Você entendeu por que o débito fica grande? Porque no começo do teu contrato, o que mais se paga é juros. Do valor principal se abate pouco. Ah, professor, isso aí também acontece no financiamento do carro. Isso aí também acontece, professor, no financiamento da minha moto. A única diferença é que lá as prestações são iguais. Mas o que se abate, na realidade, o que se amortiza no começo do contrato é muito pouco. Você só vai sentir que realmente pagou alguma coisa quando você já estiver quase quitando. Esses sistemas de amortização, elas são feitos para beneficiar banco. E quanto mais parcelas, professor, pior. Então, peraí, professor. Quer dizer que eu só vou abater. Quanto é que eu vou estar devendo, professor, daqui a 2 meses, professor? Passou o primeiro mês, passou o segundo mês. Quanto é que eu estou devendo? Professor, o senhor não estava devendo 59.500? O senhor vai tirar 500, o seu saldo devedor vai ser 50 e... Caramba, professor, só vai diminuindo de 500 em 500. É, mesmo eu pagando aqueles 1.000 e pouco de prestação. É. Você entendeu a lógica da coisa aí? Peraí, professor. Então, agora eu vou calcular de novo juros de 1%, não é isso? Vou calcular. Para saber quanto é que eu vou pagar na terceira prestação. Teu saldo devedor, ao final de 2 meses, professor, está em 59 mil. 1% de 59 mil, professor, é 590 reais. Tua terceira prestação é só juntar o 500 com o 590, dá R$1.090, professor, o valor da minha terceira prestação. Você está vendo que as prestações estão diminuindo? E elas estão diminuindo de forma constante, professor. Por quê? Eu acho que já deu para você perceber que ela está diminuindo de 5 em 5 reais. Conseguiu perceber? Ah, professor, mas assim, você entendeu agora? Haja prestação. Já pagamos quanto ali, gente? Já pagamos quanto, professor? 3 prestações que eu já paguei do meu contrato ali, ó. 3 prestações. É um contrato de 120 meses. Você imagina quanto de juros o banco vai ganhar. É um contrato de 120 meses. São 120 prestações. Ali, 3 prestações, tu já pagou quanto? Professor, 1.000, 2.000, 3.000... Ali vai dar, professor, 3.100, 385, R$3.285. Eu fiz uma soma rápida ali, ó. As 3 prestações que você pagou já estão totalizando R$3.285. Mas do teu débito, tu já bateu quanto? Professor, do débito, nós só batemos R$1.500. Do débito, dos 60 mil, nós só abatemos, nós só amortizamos até a terceira prestação, R$1.500. Caramba, professor, isso não é justo. Concordo com vocês. Professor, então quer dizer que quando eu for para a quarta prestação, eu ainda estou devendo R$58.500? Professor, até eu pagar esse negócio só quando eu pagar as 120 prestações mesmo, porque não pode. Professor, de novo, quanto que eu vou pagar? Os juros, eu só pago juros em cima do que eu devo. O que é que eu estou devendo nesse exato momento?
58.500. 1% de 58.500, professor, que é o que eu estou devendo, vai dar exatamente R$ 585. Sua prestação, professor, vai ser de 1.085. Só que quanto que eu paguei a quarta prestação, professor? Paguei a quarta prestação. Quanto que eu ainda estou devendo? Professor, quando o senhor pagar a quarta prestação, o senhor vai estar devendo exatamente 58 mil. Aí, de novo, hoje, professor, o senhor estava devendo 58.500. O senhor pagou uma prestação de 1.085. Só abateu 500? Só abateu 500. Isso, professor, isso vai no contrato todinho. Nas 120 prestações, todo mês só vai abater 500. O resto é tudo juros. Eu acho que você pode perceber que nessas 5 parcelas, o valor de juros é superior ao valor que abate. Entendeu por que a gente só sente que um débito diminui num contrato de financiamento quando você paga mais da metade? Porque quando a gente paga mais da metade, os juros eles se tornam menores do que o valor que vai ser amortizado. Isso depende ainda da taxa de juros. Depende da taxa de juros, porque se a taxa de juros for alta, você só sente que o valor que vai ser amortizado, ele supera os juros, professor, quando está quase acabando o teu contrato. Vixe, professor, então qual que é o valor da tua quinta prestação lá? Professor, quinta prestação, vou pagar agora 1% de 58 mil, professor, dá R$ 580. A minha prestação, professor, a prestação vai ser de 1.000 e... Professor, tá aí, ó, completei a tabela dos 5 primeiros meses, professor, e ao final de 5 meses, professor, qual que é o teu saldo devedor? Depois de 5 meses, eu ainda tinha que calcular mais uma parcela, não era verdade? Professor, olha só, depois de 5 meses, após um mês, professor, o senhor estava devendo exatamente, era para me ter colocado, ela era 60.500, que ficava melhor, 60.500, que no caso mas está certo, professor, 60 mil, professor, aí tem lá juros, é porque eu botei separado, o juros está lá, 60.600 na realidade. Professor, 60.600, abatendo 500, professor, caramba, professor, é verdade, ficou 59, só vai abater R$500 todo mês, Agora soma as tuas prestações, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, professor, só ali dá 6.000, cara, professor, dá quase R$6.700, mais ou menos, não é não? Buriti dos Montes. Bom dia, querido, seja bem-vindo. Dá 4, professor, o senhor vai pagar ali naquelas 5 prestações, soma lá as 5 prestações para você ver. E ver quanto que vai abater, quanto que vai amortizar. Professor, do débito mesmo, nas 5 prestações, o senhor vai abater só R$2.500, aliás, R$1.000, R$2.000, R$2.500, professor. O senhor vai ter pago quase 7.000. Exagerei. 1, 2, 3, 4, 5. 5, deixa eu ver, 5.100, 5.200, 5.300, 5.400, 5.500, tirando 5, 10, 15, 20. 5.200 menos 20, R$ 5.180. Acho que eu fiz certo, fiz de cabeça aqui. Posso ter errado alguma coisinha. As 5 prestações, professor, 5.200, 100, 200, 300, R$ 5.480. Eu acho que é isso mesmo. R$ 5.480. As 5 prestações. Desses R$ 5.480, o senhor só vai abater da dívida só R$ 2.500? Só R$ 2.500. Esse é o sistema de amortização constante? Esse é o sistema de amortização constante. Deixa eu pegar aí, ó, professor. Agora, o que é que acontece, professor? Vocês entenderam como é que se dá o cálculo de cada prestação? Vocês entenderam o que efetivamente é amortizado, é abatido da dívida? É só isso que eu queria nesse exato momento. Que vocês entendam como que eu calculo o valor de uma prestação e o que abate, professor, do meu saldo devedor. Todo mundo entendeu essa parte aí? Todo mundo entendeu?
Agora, olha a outra pergunta que eu posso ter para a mesma situação, problema. Eu tenho lá o meu empréstimo de 60 mil, que foi esse que eu acabei de calculando com vocês. Calculei até as 5 primeiras prestações. Calculei o valor das 5 primeiras prestações, tá bom? No sistema de amortização constante, 120 meses mensais, a uma taxa de juros de 1% ao mês. Só que agora eu quero que você calcule para mim, olha aqui, ó, determine o valor da prestação de número 38 e o valor de juros cobrados nesta prestação. Hoje, professor, eu vou ter que fazer todas as prestações até chegar lá na prestação 38? Não, não precisa. Deixa eu voltar aqui, professor. Olha essa tabela aqui com as 5 primeiras prestações. 1.100, 1.095, 1.090, 1.085, 1.080. Você tem ali o valor das 5 primeiras prestações. Você percebeu um padrão nessas prestações? Primeira coisa que eu pude observar, professor, é que as parcelas elas são decrescentes, o que justifica o sistema de amortização constante, onde as parcelas são sempre decrescentes. Até aí tudo bem. Só que ela tem um padrão, professor. Elas diminuem do mesmo jeito, professor. Elas diminuem de 5 em 5. Então, se eu te perguntasse aqui, quer ver como vocês me respondem? Se eu te perguntasse na sexta prestação, vou fazer 2 perguntas para vocês. Na sexta prestação, qual que é o saldo devedor? E, professor, qual que é o valor da prestação, da sexta prestação? Será que vocês conseguiriam me dizer, só olhando, qual que é o valor da sexta prestação? E qual que é o saldo devedor? O que é que vocês acham? Buriti dos Montes, Disseu Arco Verde, Joaquim Pires, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré. Alguém poderia ir no chat do IPTV e colocar para mim? Em Buriti dos Montes, Nova Santa Rita, Joaquim Pires, vamos lá. Qual que seria o saldo devedor e qual que seria o valor da prestação? Qual que seria? Ali, ó, Nova Santa Rita colocou para mim, professor, justamente, prestação, perfeito, foi Nova Santa Rita. Professor, é 1.075, professor. Então, peraí, nos contratos saques, os valores das prestações, elas vão ter uma variação constante? Isso, valeu, Nova Santa Rita. Professor, então aqui daria 57.500, porque pelo que eu entendi, no saldo devedor, professor, eu não tiro a prestação, eu tiro a amortização. Parabéns, Nova Santa Rita. Eu só estava prestando esse feedback para saber se a galerinha estava acompanhando mesmo direitinho. Ah, professor, então quer dizer que o saldo devedor, eu já sei como é que eu faço o meu saldo devedor mês a mês. Então, eu tenho 2 caminhos para achar saldo devedor. Eu tenho 2 caminhos para achar valor de prestação. Primeiro caminho, professor, para a gente achar a parcela 38, eu não preciso ir fazendo. Lógico que eu poderia fazer escrevendo prestação por prestação até chegar na parcela 38, mas isso ia demandar muito tempo. Vocês viram lá, professor, começamos com a parcela de 1.100, 1.095, 1.090, 1.085, 1.080, 1.075, que Nova Santa Rita colocou para a gente lá. Aí a próxima prestação ia ser 1.070, a próxima 1.065, a próxima, professor, 1.060, 1.055, 1.050, e aí vai, até chegar na parcela 38. Só que eu tenho como ser mais rápido, professor. Temos que ser mais rápido. Para responder esse tipo de pergunta aí, é interessante a gente recordar com vocês um conteúdo que foi visualizado no primeiro ano do ensino médio, professor. Para alguns que já estão na segunda série do ensino médio, professor, podem já lembrar, pode ser que não tenha sido visto, professor, que conteúdo é esse? A gente vai lembrar com vocês agora, pelo menos a parte dele, que é necessária para a gente responder esse tipo de pergunta. Não só a parcela 38, mas se eu perguntasse para você, eu quero saber o valor da última parcela, eu vou precisar desse conteúdozinho aí para estar me auxiliando. Que conteúdo é esse, professor? Eu estou falando da progressão aritmética. Eu estou falando da famosa PA.
Vocês lembram o que é uma progressão aritmética? Professor, é uma sequência numérica. É uma sequência numérica que tem uma característica própria para variar, professor. Prof, o que é aquele monte de letra A que está aparecendo lá, para quem não assistiu? Professor, ali é a simbologia que nós utilizamos para representar cada um dos elementos da minha sequência, cada número da minha sequência. Aquele A1 é o primeiro termo, é o primeiro valor, o A2 o segundo valor, o terceiro valor, quarto valor, professor, e aquele AN, professor, é o último termo, é como se fosse a última prestação do teu financiamento, do teu contrato. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo, professor, e aí vai. E aquele AN é o último termo da minha sequência. Pelo menos para a parte, professor, do nosso curso técnico, eu vou precisar que vocês recordem comigo, pelo menos nesse exato momento, a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Para que serve essa fórmula do termo geral, professor? A fórmula do termo geral, ela serve para vocês acharem qualquer termo da minha sequência. Só que para a gente trabalhar com essas sequências numéricas, eu tenho que entender primeiramente como que se dá a sua variação. Professor, lá naquelas prestações, eu acho que deu para vocês perceber que as prestações estão variando de 5 em 5 reais, correto? De forma decrescente, ou seja, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Então, a forma pelo qual uma sequência muda, uma sequência varia, professor, na progressão aritmética é chamado de razão. A razão é o número pelo qual a sequência muda os seus valores, seja para aumentar, seja para diminuir, ou seja para que eles permaneçam constantes. Como é que eu acho a variação? Como é que eu acho a variação? Como que uma sequência se modifica? Eu acho primeiro esta razão. Como é que eu acho essa razão? Gente, é muito fácil. Você pega um termo da frente e subtrai do anterior. Pega um cara da frente e subtrai do anterior. Ou seja, para nós acharmos a razão de uma sequência, que é o número pelo qual a sequência varia, é só você pegar o segundo termo menos o primeiro, o terceiro termo menos o segundo, o quarto termo menos o terceiro e aí vai. Para quê, professor? Após a obtenção desta razão, eu tenho como localizar, professor, qualquer termo da minha sequência. Quer ver? Olha nesse exemplo. 1, 5, 9, 13 e 17. Vocês, todos que estão conectados, podem me dizer qual é a razão dessa sequência? Eu estou vendo ali que os valores estão aumentando. Beleza. Professor, qual é a razão dessa sequência? Essa sequência está variando como? Professor, para saber como a sequência varia, é só nós acharmos a sua razão. É isso? Isso mesmo. É só nós acharmos a sua razão. Qual é a razão dessa sequência? Professor, a razão dessa sequência é só o senhor pegar qualquer valor e subtrair do anterior? É. Tipo, professor, eu poderia simplesmente pegar o segundo termo, que é 5, subtrair do primeiro, que é 1. A razão é 4. Eu poderia pegar o terceiro termo, que é 9, subtrair do segundo termo, que é 5, que também continua dando 4. Poderia pegar o 13 menos 9, o 17 menos 13, e aí vai. Ou seja, eu percebo, professor, que a razão se mantém constante. Ou seja, essa sequência, professor, os valores eles estão variando de 4 em 4. Então, se eu perguntasse, depois do 17, qual é o próximo termo? Professor, 17, pego meus dedinhos, 17, 18, 19, 20, 21. Professor, o próximo termo, depois do 17, seria o 21º, seria o 21, na realidade. Depois do 21, seria 25. Depois do 25, professor, seria 29, e aí vai. Tudo bem até aí? Vocês entenderam como que eu acho a razão? Professor, a razão é um cara da frente menos o anterior, é o sucessor menos o antecessor, certinho? Professor, beleza, até aí tudo bem. Como é que eu faço para achar, professor, qualquer termo da minha sequência sem a necessidade de ter que escrever de um por um? Que é aquele questionamento que nós fizemos lá na prestação. Eu queria saber qual que é o valor da 38ª prestação. Será que eu preciso escrever de um por um? Até posso. Você pode pegar lá a última prestação, Nova Santa Rita colocou para mim lá, deu 1.075.
Qual é a próxima prestação? Professor, seria 1.070, não é isso, Nova Santa Rita? Qual é a próxima? 1.065. 1.060. Professor, aquelas prestações formam para mim uma progressão aritmética? Formam, professor. Qual que é a definição de um APA? Um APA é uma sequência que varia pela adição de um mesmo valor. Professor, mas aí está diminuindo, é porque na realidade a nossa razão ela é negativa, professor. Eu acrescento um número negativo. Lá nas prestações a razão é menos 5. O número pelo qual a sequência varia é sempre o mesmo, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Essa fórmulazinha anota aí no teu caderno, tá bom? É a famosa fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Essa fórmula ela serve para duas coisas, gente. Duas coisas. Se eu aprendi ela, vai ficar super fácil de vocês utilizarem. O termo geral de uma progressão aritmética, que sempre será as prestações saque. Para mim, sério, professor, sempre as prestações no saque, vou repetir, sempre as prestações no sistema de amortização constante vão formar para mim uma progressão aritmética. Sempre, sempre. Beleza? É AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. A razão, que é aquele Rzinho, eu comentei agora há pouco com você. Para que serve, professor, essa fórmula? Ela serve para nós acharmos qualquer termo da sequência ou a quantidade de termos da minha sequência. Ou, se eu mudar agora para a nossa situação, ela serve para me achar o valor de qualquer prestação do meu financiamento ou achar até mesmo quantas prestações eu já paguei, dado um determinado valor que eu queira antecipar. Me dá um exemplo da aplicação dessa fórmula, só se for agora. Você está vendo essa sequência? Estou, professor. Eu quero que você diga qual é o 20º termo dessa sequência. Primeiro, vamos perceber como que ela varia. Professor, olhando para cá, 2, 5, 8, 11. Professor, é aquela mesma sequência, agora há pouco, é ela mesma. 2, 5, deixa eu ver se é a mesma. Não, é outra, desculpa, é outra sequência aí. 2, 5, 8, 11. Professor, eu quero que o senhor me diga qual é o cara que está na posição 20. Vocês todos, gente, eu estou vendo tanta gente conectada, Buriti dos Montes, Joaquim Pires, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, galera do YouTube, bom dia, Fabiana. E aí, como que essa sequência ela está variando? Essa sequência que está aí, ela está variando como? Professor, ela está variando, professor, de 3 em 3. Ela está variando de 3 em 3, correto? Professor, porque ó, do 2 para o 5, ó, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11. Professor, então se ela está variando de 3 em 3, depois do 11 vem o 14. Depois do 14, professor, vem o 17. Depois do 17 vem 20, 23, 26, 29, professor. Eu posso ir escrevendo todos os valores até chegar no 20º termo? Pode, gente. Mas isso demanda tempo. Ah, professor, então como é que eu uso aquela fórmula? Gente, esse Nzinho aqui, ele representa o termo que você quer descobrir. Ele representa o termo. Você não quer o 20º termo? Quero, professor. A primeira coisa que você deve identificar em uma sequência é o primeiro termo e a sua razão. O primeiro termo é no olho mesmo, professor. O primeiro valor, a primeira prestação ali seria 2. A primeira prestação é R$2. Um exemplo. Professor, eu quero saber o valor da 20ª prestação. Professor, o primeiro termo é 2, a razão é 3. A razão é o número pelo qual, professor, a sequência varia. Como é que nós achamos aquele R? Muito fácil, nós achamos o R fazendo uma simples subtração. Você pega qualquer número da frente, subtrai do anterior. Tipo, eu peguei o 5 menos o 2, dá 3. Pronto. Agora eu quero achar o A20. Por quê, professor? O senhor quer achar, não é o 20º termo? É. Então, como o senhor quer achar o 20º termo, é só onde tiver o N aqui, ó. Se eu colocar 20, professor, está aqui a minha fórmula. Onde tem o N, eu coloquei 20. Professor, então ficou A20 é igual, professor, ao A1, que é o primeiro termo, é a minha primeira prestação lá, que é 2, mais o N menos 1, botei 20 menos 1 vezes a razão, que é 3. É só resolver essa tua conta aí, ó.
vai ficar, professor, 2, 20 menos 1 dá 19, 19 vezes 3, professor, dá exatamente, deixa eu ver, 3 vezes 9, 27, vai dar 57, 57 mais 2, 59. Pronto, professor, eu acabei de achar o valor da 20ª prestação. Professor, então, se o senhor fosse fazendo a conta, 2, 5, 8, 11, quer dizer que o 20º número lá, o 20º termo é 59? Isso, o 20º termo, ele é 59. Então, essa é uma das funcionalidades, achar um termo qualquer da minha sequência. A outra funcionalidade, professor, é que se eu sei o valor da primeira prestação e da última prestação, eu tenho como saber quantas parcelas eu paguei. Professor, o senhor tem lá 2, 5, 8, 11, 3 pontinhos, reticências, fui até o 77. Quantos valores eu tenho aí, professor? Quantos valores eu tenho? Professor, o senhor tem o valor da primeira prestação, que é o primeiro termo, que é 2, e o senhor tem o valor da última prestação lá, que é o 77. A mesma fórmula, professor, a diferença agora é que eu sei quem é o meu AN. O AN lá é o último termo da minha sequência. Se preocupe não, que o ponto de partida da nossa aula é recordar sequências, tá bom? Para quê, professor? Porque eu vou precisar para todos os sistemas financeiros, eu vou precisar trabalhar com sequências. E muitos desses sistemas de amortização, eles seguem e eles obedecem sequências numéricas. No caso do SAC, a gente já está deixando claro que o valor das prestações obedecem sempre uma progressão aritmética. Então, como tarefa de casa, já vai ficar para você aprender essa formulazinha da PA. E no final do material, tem questãozinha também. Tem questão, deixei questão para vocês estarem treinando, tá bom? Quando tiver disponível para vocês na plataforma, vocês vão dar uma espiada lá, vão tentar resolver. Professor, se eu pegar a fórmula do termo geral e substituir esses valores, no lugar do AN eu coloquei 77, no lugar do A1 coloquei 2, no lugar do N eu não coloquei, porque eu quero justamente descobrir ele. Menos 1 vezes a razão, que é 3, resolve esta pequena equação, professor. Nós vamos encontrar que nessa sequenciazinha do 2 até o 77, nós temos 26 termos. Nós teríamos, se fosse dentro lá do nosso saque, nós teríamos 26 prestações. Professor, entendi mais ou menos. Na próxima aula, primeiro ponto de partida, recordar, professor, progressão aritmética, treinar um pouquinho de progressão aritmética para a gente adentrar com profundidade no sistema de amortização constante. Calcular qualquer valor de qualquer prestação, quanto de juros eu já terei pago até aquela prestação, quanto de juros, professor, eu poderia economizar se antecipasse uma determinada quantidade de prestações, tá bom? Para isso, só contar com a presença de vocês na nossa próxima aula e a gente fica por aqui desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, galerinha!